Quero agradecer a Deus, o nosso Criador, o nosso sustentador, agradecer a Primeira Igreja Batista em Pavuna, através de Ministérios Vivos, agradecer ao pastor Teodomiro, o meu pastor, exemplo para mim, agradecer a minha família e o Hugo, pastor, muito obrigado por esse presente na data de hoje. Pode sentar-se. E gostaria que você abrisse o texto da Sagrada Escritura no livro de 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 18. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 18. Paulo aos Coríntios, e disse: e eu serei para vós pai, vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. As irmãs, os irmãos, agora todos. E eu serei para vós pai, vós sereis para mim Senhor Todo-Poderoso. Amém. Podeis tomar assento. Querido, o texto fala e mostra claramente o sentimento paterno de Deus em relação aos seus filhos. Deus com sentimentos demonstrados aos seus filhos, sentimentos de pai. João capítulo 1, versículo 12 nos assevera e nos diz que filhos de Deus são aqueles que creem em Jesus Cristo e confessam Jesus Cristo como seu Senhor. E vai lá dizer: e deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, aqueles que creem em seu nome. A paternidade e o pai é tentado ser definido por tantas ciências. Várias ciências se debruçam no conceito de paternidade e tentam trazer a nós algumas luzes. Segundo a psicologia, doutora Débora, pai é sinônimo de presença física, de presença social, de presença moral, de presença afetiva aos seus filhos, junto aos seus filhos, de maneira a tornar-se um padrão a ser seguido, de maneira a trazer segurança à menina e ao menino. A psicologia nos ensina isso. Mas ainda, queridos, a biologia vai dizer e vai pregar somente o princípio da consanguinidade, ou seja, o princípio do sangue. Pai é aquele que é o meu sangue. Eu sou filho, eu tenho um pai somente pela questão consanguínea. Mas ainda a sociologia, pastor Teodomiro, vai dizer da figura do pai socioafetivo, ou seja, aquele homem que se relaciona com um garoto ou uma menina de maneira afetiva e não é o seu pai biológico, é o seu pai afetivo, social, mas que se torna pai. Mas ainda eu caminho mais um pouco para o próprio direito, que é um pouco da minha praia, e vai dizer o seguinte: o artigo 227 da nossa Constituição: pai é aquele que assegura a criança, ao jovem, ao adolescente, dentre outros, o direito à vida, o direito à saúde, o direito à alimentação, à educação, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à negligência, não à discriminação, exploração, violência e crueldade ou opressão, colocando seus filhos protegidos contra todo tipo de violência. Então o conceito de pai é realmente muito debatido e nós, como pai, nos sentimos responsabilizados, nos sentimos demandados, nos sentimos privilegiados também dessa nossa missão. Mas, queridos, o que a Bíblia fala sobre paternidade? E é por aí que eu queria seguir e caminhar com vocês e citar o texto que fica ali no capítulo de Jó, capítulo 1, versículo 5, onde Jó orava pelos seus filhos, onde Jó
santificar os seus filhos. E eu posso aprender então que pai, segundo o livro de Jó, é aquele que santifica os seus filhos, é aquele que ora pelos seus filhos, é aquele que intercede pelos seus filhos, é aquele que oferece holocaustos e sacrifícios em favor dos seus filhos. Coisa linda, maravilhosa, privilégio, mas responsabilidade de ser pai. Mas ainda, pastor Teodomiro, eu gostaria de pensar um pouco da teologia e de Langson, que o senhor tanto gosta, que os batistas tanto gostam, um teólogo maravilhoso que nos influencia de forma tremenda. Langson vai dizer o seguinte: Deus participa da tríplice revelação, do tríplice modo de existir, constante da doutrina da Trindade na forma de Pai. Em outras palavras, Deus participa da Trindade se manifestando, se revelando como um Deus Pai. Forma maravilhosa. O texto que nós lemos vai dizer que Deus nos trata como filhos. E Langson vai dizer exatamente isso, que Deus é Pai. Deus é Pai. E nesse sentido eu gostaria de trazer algumas revelações, gostaria de trazer algumas mensagens que Deus falou ao meu coração como filho. Deus falou ao meu coração como filho. Eu acredito que pode falar contigo também, Ruberval, que há 16 anos tem orado ali na torre de oração. E eu sei que Deus, que você sente, que você tem essa relação de filho de Deus e Deus como sendo seu Pai. Deus é Pai. Deus, Pai, é aquele que nos carrega no colo. Nós estamos acostumados de ver figuras, de ver o pai carregando o filho de forma física, quando pequeno, ainda quando jovem, quando criança. Eu já não consigo mais carregar o Hugo, já não tenho mais essa força. Mas eu quero dizer para vocês, meus queridos, que Deus é aquele que nos carrega no colo em todos os momentos que nós precisamos ou que nós precisemos, ainda que adultos. Olha só o que o texto das Sagradas Escrituras vai dizer. Lá em Deuteronômio capítulo 1, versículo 31, vai dizer o seguinte: como também no deserto, onde viste que o Senhor vosso Deus nele vos levou, como um homem leva o seu filho, por todo o caminho que andares, até chegares a este lugar. Todos nós conhecemos a realidade bíblica do povo passando pelo deserto. Todos nós sabemos que Deus trouxe a Israel, ao povo de Deus, o maná. Deus trouxe a água. Deus não deixou que a roupa se envelhecesse, não deixou que o povo morresse no meio do deserto. E o texto vai dizer, e o texto fala conosco, que Deus é aquele Pai que nos carrega no colo. No colo. Eu tenho certeza, Yasmin, que você já passou por alguns desertos da vida. Eu tenho certeza, Marcos, que você já passou por algum deserto da vida. Eu tenho certeza, como nós oramos aqui, que alguns irmãos estão passando por desertos da vida em alguns hospitais do estado do Rio de Janeiro. Mas eu também tenho uma certeza que são filhos de Deus e que neste momento Deus está carregando os irmãos no colo. Como o pai carrega o seu filho, que não tem como se defender, que não tem o que fazer, que não tem como se libertar, que não tem como resolver, que não tem forças para caminhar. Deus nos carrega no colo. Mas ainda quero dizer mais. Deus Pai tem compaixão de seus filhos. Deus Pai tem compaixão de seus filhos. Nós somos limitados, nós erramos, nós pecamos, nós erramos o alvo, nós não conseguimos acertar, às vezes não conseguimos fazer a vontade de Deus, às vezes não conseguimos entender a vontade de Deus, às vezes não conseguimos alcançar o que Deus tem para nós e pecamos e erramos e entristecemos o coração de Deus. O Espírito Santo de Deus se entristece às vezes conosco, minha querida Karine. Mas Deus, sendo Pai, Ele tem compaixão dos seus filhos e perdoa
dos nossos pecados. Deus, como Pai, tendo compaixão dos seus filhos, não olha para a nossa estrutura ou para os nossos erros. Deus, como Pai, Ele ama o seu filho como pecador, é verdade. Não amando o pecado, mas amando o seu filho pecador. E olha que texto maravilhoso, a Santa Escritura vai nos dar conta disso. Olha o que o texto fala. Salmos 103, versículo 13 e 14. Vai dizer o seguinte: assim como o Pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. O salmista teve essa experiência. Rei Davi, o profeta Davi, o pai Davi, teve essa experiência. Ele pecou e a Bíblia, elas não ocultam o pecado de Davi. Fala dos pecados de Davi. Davi pecou bastante, errou bastante, como nós também somos pecadores e pecamos também. Mas Davi vai nos ensinar que Deus tem compaixão e, como Pai, se compadece de nós, os filhos, porque sabe da nossa estrutura que nós somos. A nossa estrutura é pó. Temos essa alimentação. E, aliás, queridos, esse é o sentido, é o motivo de que Davi se arrependeu, se prostrou, se colocou diante de Deus, porque ele sabia que estava pecando, que tinha pecado, que ele era pó e que ele dependia da compaixão de Deus. Querido visitante, talvez tenha chegado. Deus, como Pai, tem compaixão. Deus, como Pai, nos perdoa, mas há uma necessidade de você reconhecer o seu pecado, de você reconhecer o seu erro, de você se prostrar diante de Deus para merecer o perdão de Deus. Pai. Mas ainda, queridos, amados e amadas, eu caminho mais um pouco e digo o seguinte: Deus Pai é o oleiro e nós os filhos, o barro. Deus Pai é o oleiro. É interessante porque quando crescemos, quando nos tornamos adultos, temos nossos conceitos, temos nossas filosofias, temos os nossos valores, temos os nossos princípios, mas isso não nos deixa de cair, não nos permite cair. Isso não nos afasta do erro, do pecado. Tudo isso é muito bonito, tudo isso é muito interessante, mas nós temos essa dificuldade. E o maior problema que nós vemos, então, é que a dificuldade da vida, os nossos erros, as nossas falhas, nos trazem marcas, nos trazem rugas, nos trazem dificuldade, e nós precisamos ser restaurados. Restaurar a nossa fé, restaurar o nosso ânimo, restaurar o ministério, restaurar aquilo que você perdeu um dia, precisa ser restaurado. E Deus, como Pai, é aquele que nos abraça, que cuida, que nos transforma, que nos molda, se necessário, nos quebra para nos fazer. Pastor, às vezes eu preciso ser quebrado para que Deus seja glorificado. Às vezes nós precisamos descer a casa do olheiro, descer a casa do Deus Pai, que é o olheiro, para nos restaurar de novo. E Isaías vai falar isso. Olha o texto de Isaías que fala: farei de novo, mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós o barro, e Tu o olheiro, e todos nós a obra das Tuas mãos. Já caminhando para o final, Deus Pai é consolador. Está doendo, Joyce? Está difícil? Você está chorando? Todos nós passamos na vida por momentos muito difíceis. Muito difíceis. Mas Deus Pai
é aquele que nos consola. É aquele que nos dá o ombro. É aquele que nos dá o abraço. Marcos, eu tenho certeza que quando o irmão passou muita dificuldade recentemente, você sentiu a presença de Deus te consolando diuturnamente. Deus Pai é um consolador. E o texto aos Coríntios vai falar exatamente isso. Paulo aos Coríntios, ali no capítulo 1, versículo 3 e 4: bendito seja o Deus e Pai nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que nós também possamos consolar os que tiverem alguma tribulação, com a consolação que nós mesmos somos consolados por Deus. Eu, quando estou fazendo a cerimônia de sepultamento, pastor, eu acho muito lindo, é muito importante quando um amigo, um irmão se faz presente, quando a igreja se faz presente, quando o pastor traz uma mensagem, quando o irmão está ali entoando um cântico. Isso é maravilhoso, queridos. Mas o que nos consola é saber que Deus é o nosso Pai. Mas ainda, queridos, eu vou dizer, e eu devo pensar, que Deus Pai é aquele que nos disciplina. E o que é disciplina? É a correção. E o que é disciplina? É o ensino. Os pedagogos, os professores aqui presentes que dão uma autoridade, uma vênia de falar um pouco, é a correção do filho. É você ensinar o filho o caminho que ele deve andar, onde ele deve andar. E nós, como filhos, às vezes precisamos de correção. E como Deus procede? Como Deus faz? Eu vejo que Deus, às vezes, Danilo, nos permite experienciar, nos permite vivenciar aquilo que nós escolhemos, aquilo que nós decidimos, aquilo que nós propomos, mesmo que não seja da vontade dele, para que lá naquela experiência eu erre, eu caia, eu fique feliz de alguma forma, mas eu percebo que não é da vontade de Deus e eu aprendo com aquela situação. As experiências da vida nos ensinam muito. E Deus, na sua vontade permissiva, como Deus Pai, Ele nos disciplina através das situações da vida. Olha o que o texto de Hebreus, capítulo 12, versículo 7 vai dizer: se suportais a correção, Deus vos trata como filho. Porque que filho há a quem o Pai não corrige? Sendo filho de Deus, eu preciso me alegrar quando Deus corrige, quando Deus trata de mim. Aliás, meus santos, talvez alguns podem até pensar e até elucubrar: quando um pai não se importa com o filho, quando um pai ele não cuida do filho, ele não está nem aí para a educação do filho. Ele não está nem aí para a formação do filho. Mas quando o pai corrige o filho, é porque ele o ama. Deus, nosso Pai, nos disciplina porque Ele nos ama. Ainda, meus santos, Deus Pai nunca abandona os seus filhos. Maravilha de Deus. Maravilha de Deus. Nós temos realidades sociais, nós temos realidades familiares, nós temos realidades que nós conhecemos, muitas situações próximas de nós visitamos alguns abrigos, nós sabemos da população infantil que não tem pai e que fica nos abrigos públicos ou os abrigos ou como o nome se dá, os orfanatos particulares. Nós temos essa consciência, temos essa ciência. Mas Deus, o Pai, o nosso Pai, Ele nunca nos abandonou. Nunca. E o mais interessante, pastor, eu gostaria de ousar um pouquinho. Ainda que em pecado, ainda que em erro, Deus não nos abandonou.
Deus não nos abandona. Ele cuida, Ele protege, Ele ensina, Ele indica o caminho. Mesmo que você peque, Ele indica o caminho, Ele está presente, mas Ele nunca te abandona. Olha o que o texto vai dizer. Salmo capítulo 27, versículo 10 vai dizer: porque quando meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá debaixo de suas asas. E como o salmista disse no texto que o pastor leu, logo na introdução, Deus nos ampara, Ele cuida de nós, como o passarinho cuida de seus filhotes. Deus nos ampara. Agora, queridos, para concluir, Deus Pai sabe do que os filhos precisam. Deus Pai sabe do que os filhos precisam. Nós, como pai, temos essa experiência de entender um pouco nossos filhos e saber aquilo que eles carecem. Só que nós somos limitados. Não temos a plena consciência ou o pleno conhecimento de tudo que eles precisam. Porque a mente humana, ainda que infante, é um mundo, é um universo. Não temos como compreender, Wallace, a totalidade das carências de nossos filhos. Mas Deus Pai sabe de tudo de que nós precisamos. E talvez, queridos, isso nos ajude nas nossas emoções, nos ajude um pouco nos nossos sentimentos, nos ajude um pouco na nossa ansiedade, porque criamos expectativas e ficamos ansiosos. Mas sabe, meu querido e minha querida, Deus sabe o que vai no seu coração. Deus sabe o que você precisa antes de você pensar. Deus sabe o que você precisa. Olha o que o texto vai dizer. Mateus capítulo 6, versículo 8. Não vos assemelheis, pois a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós no pedirdes. Antes de pedir, antes que suba o coração, antes que venha a mente, antes que você sinta a necessidade, Deus já sabe do que você precisa. Agora fica de pé. Aleluia! Para encerrar, pastor todo meu, Deus Pai é santo. Os anjos não cessam de dizer: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Nós estamos às vésperas da festa da carne. Nós estamos às vésperas da festa do pecado. Nós estamos às vésperas de orgias, sensualidades, de muita, infelizmente, pornografia até, coisas horrendas que aparecem na televisão, que aparecem nos blocos de carnaval, que estão aí na rua, que daqui a pouco vão começar a se manifestar. E isso nós precisamos, como igreja, estar aqui no domingo para estarmos orando, estarmos aqui no domingo para estar profetizando, tomar cuidado com as mídias sociais, tomar cuidado com a televisão, tomar cuidado com as informações que chegam. Porque o pecado começa pelos nossos olhos, o pecado começa pelos nossos ouvidos. Aquilo que ouvimos, aquilo que vimos, começa a invadir o nosso coração e nós podemos pecar. Então Deus é santo e a igreja é santa. E o texto de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16, vai dizer o seguinte: pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Aleluia! E que Deus nos abençoe. Você que nos visita, receba essa mensagem, acredite no Senhor como sendo seu único Salvador, Jesus Cristo. E você, meu irmão, você, minha irmã, que hoje vem à igreja e recebe essa mensagem que eu recebi primeiro, saiba que Deus é o seu
cuida de você. Cuida de você. Muito obrigado, pastor Clodoaldo. Obrigado, pastor Marcelo, por esta palavra com própria